Superman o Retorno é aquele filme que de tempos em tempos o pessoal fica lembrando e se perguntando o que tinha achado dele. É um filme que gera muito debate porque tem uma galera que até gosta bastante, já outros pensam que é um filme com muito potencial desperdiçado. E, Gabriel, chegou a hora então da super análise que a gente faz aqui no canal, né? Analisa mais minuciosamente os filmes de Superman o Retorno. Afinal, será que esse filme foi injustiçado pelo tempo? Será que ele tem muitas coisas escondidas, assim, que fazem realmente ser um filme muito bom? Ou é um filme que realmente a gente só esquece mesmo? Então hoje a gente vai debater sobre o filme, comentar, né, toda a história dele. Tudo isso depois da abertura. E assim, Gabriel, como a gente já fez nos outros vídeos aqui, né, de super análise, a gente só dá primeiro um contexto aí de quando que o filme foi lançado, né? Até porque Superman Retorno é lá de 2006 já, Gabriel, já é velhinho! Já é velhinho, já é velhinho. E esse Superman Retorno, ele é curioso porque ele é um dos projetos que aí finalmente saiu do papel depois de várias tentativas fracassadas da Warner de revitalizar a franquia. Desde o fracasso que foi o último filme do Superman do Christopher Reeve, que foi A Busca pela Paz, de 1987, a Warner tentou tirar do papel um novo projeto nos cinemas. Entre os mais notórios, o Superman Lives, com o Nicolas Cage como Superman, e Superman Flyby, dirigido pelo J.J. Abrams. E aí foi quando esse projeto, então, né, do Superman Flyby, do J.J. Abrams, não decolou, sem piadinhas aqui, não acabou sendo papel. Ainda bem que não saiu, né? Nossa senhora, só de pensar o que ele fez com Star Wars ali, não. Ai, cara. Então, aí a gente tava em 2004, e quem chegou, então, com uma ideia para um projeto de Superman foi um tal lá de Bryan Singer, que tinha feito 2 filmes bons, né, dos X-Men, né, na época. E aí a ideia foi bem aceita, e ele foi lá e ganhou o cargo, então, de diretor desse projeto Superman. E até foi esse o motivo que aí o Bryan Singer não foi dirigir o terceiro X-Men lá, que trocou o diretor, foi por causa disso. E a ideia do Superman o Retorno era bem ousada. A história, então, ia se passar dentro do cânone dos filmes do Christopher Reeve. Mas tem uma pegadinha. Esse filme seria uma sequência direta de Superman 2, lá de 1980, e ignoraria os eventos de Superman 3 e 4. E aí já começou a confusão, né? Putz, cara. Não, isso na hora eu lembrei, por exemplo, que fizeram com o Halloween, hoje em dia, que eles pegam só o... vamos começar daqui e ignorar os filmes lá que aí não foram tão bons. Aí pega só a partir de um determinado filme. Isso nunca dá certo. É complicado. Isso nunca dá certo. É complicado. E como muito tempo tinha passado, obviamente a gente teria que ter novos castings. O jovem Brandon Routh ficou com a difícil tarefa de ser o Superman e o Clark nesse filme. Igualmente difícil, a atriz Kate Bosworth interpreta a Lois. E o Kevin Spacey interpreta o Lex Luthor. Dado todo o contexto de produção do filme, bora começar a análise de Superman Returns. O filme inicia com um letreiro contextualizando para quem talvez não conheça que é o Superman e a sua história, mas aqui traz algo novo, que o Superman está desaparecido há vários anos, tendo viajado para onde os astrônomos acreditavam ter descoberto os restos de Krypton. E o filme então mostra Krypton explodindo, e depois vem a primeira dose de muitas homenagens que esse filme vai fazer ao Superman clássico, que são os créditos iniciais atualizados, mas com aquela mesma estética do filme original. E claro, tem o tema do Superman aqui que mexe com qualquer um. Pô, Marcelo, daí essa nostalgia da abertura aqui pega pesado. Pega muito pesado. Não tem como não se empolgar nesse começo aqui. Ver aquele letreiro, a música atualizada. É que assim, ó, quando eu vi pela primeira vez esse filme, eu não tinha essa nostalgia, porque eu não tinha assistido os filmes do Reeve. Sim. Então, hoje, mais velho, quando eu vejo isso, eu acho que tem uma certa nostalgia bem pesada, sabe? Pô, eles pegam bem aqui, que como eu falei, eles atualizaram pelo menos ali os letreiros, ali a coisa, colocaram um tema. Só que eu acho que aí já tem um dos primeiros erros do filme. Porque eu tinha 15, 16 anos nessa época. Aí não te... Eu era o público-alvo do filme. E eu não tinha nostalgia pelo Christopher Reeve. E... como é que o filme começa? Com nostalgia demais. E aí já começa esse negócio que eles vão se apegar muito ao que era o primeiro filme. Sim. E não necessariamente o que o filme deveria ter sido. O criar novas coisas, enfim. E a outra coisa que também já me dá uma, sabe, a sobrancelha vai um pouquinho assim, fico, é esse papinho que eles já colocam aqui de o Superman foi atrás de Krypton, astrônomos, tipo, sei lá quem são esses caras, mas descobriram Krypton, alguma coisa, eu achei isso bem estranho já. Só nesse letreiro aí. E ele vai atrás pra descobrir, né? Isso pra mim já é um calcanhar de Aquiles, mas mais pra frente a gente vai ver que realmente, assim, é muito mal explicado isso. Muito mal explicado. Falando em tom do Superman de 78, depois dos créditos iniciais, vemos o Lex Luthor enganando uma senhorinha a deixar toda a sua fortuna pra ele. Tem o Lex largando a sua peruca nas mãos dessa garotinha e depois saindo com a sua nova ajudante chamada Kitty. Pode ficar com isto. Meu Deus.
O resto é meu. E aqui a gente já vê, Gabriel, que aqui o Kevin Spacey ele tá fazendo essa versão mesmo lá do Lex Luthor do Gene Hackman, que misturava bastante humor e às vezes algumas dosezinhas um pouco mais séria. Mas só por essa abertura dá pra ver que, tipo, continua a coisa do humor do Lex Luthor. Inclusive, eu acho engraçado que tem um estilo todo fúnebre nessa cena. Aham. E tá ali o Lex Luthor fazendo piada. É, tipo, parece quase um filme de terror, assim, uma coisa bem soturna esse começo aqui da mansão, né, e tudo mais. Mas aí já quebra que é isso aí, tipo, aí ele tirando a peruca, jogando ali pra garotinha, indo embora e tal. Ah, a fortuna é minha e tal. E aí o que leva a crer, né, porque no Superman 2, no final, o Superman tinha deixado ele na cadeia. Ele tava preso lá, né. E aqui parece que daqui a pouco ele conseguiu ludibriar essa senhorinha e conseguiu a grana dela. Foi isso. É que, segundo a velhinha, né, o Lex Luthor mostrou prazeres desconhecidos pra ela. É, ela fala um negócio assim, né? Pô, estranho, nossa. Uma das muitas piadas com outras conotações que esse filme tem. Tem bastante. E aí a história corta então pra fazenda dos Kent, onde a Martha Kent vê o seu filho retornar à Terra, nessa nave kryptoniana. Ele desaba ali perto da mãe dele e parece que tá sem forças pra falar qualquer coisa. Depois tem até uma cena boa do Lex, que ele tá nesse iate dele, onde ele fala sobre quem controla a tecnologia controla o mundo. Ele, inclusive, tem uma ótima fala aqui quando a Kitty diz que o Lex não é um deus. Deuses são seres egoístas que voam em capas vermelhas e não dividem o seu poder com a humanidade. Assim, ô Marcelo, ok, você achou essa cena boa. Achei um boa Lex Luthor. Eu só acho que é muito parecido com o que acontece no primeiro filme. É não, algo muito semelhante, que eles ficam debatendo sobre o Superman. Né? Eles estão refazendo bastante coisas que tem no Superman 1, isso eu concordo. Ele estava falando esse papinho aí de tecnologia, pois ele estava indo em direção à Fortaleza da Solidão. Lembrando que ele já esteve lá em Superman 2. Ele ativa os sistemas da Fortaleza através dos cristais, e temos aqui, inclusive, a versão do Marlon Brando como Jor-El. O Lex fala com Jor-El, que não pode ver com quem está falando, já que é só um holograma, e fala que quer saber tudo sobre os cristais da Fortaleza. Conte-me tudo. Agora assim, ó, pelo amor de Deus, os caras têm uma tecnologia kryptoniana que pode viajar por todo o universo. Sim. E não tem um reconhecimento facial, não tem um dedinho. Não tem ali um ID ali pra cara, não tem uma impressão digital, assim. É O isso. Superman deixou a Fortaleza totalmente vulnerável. Exato. Sem Deixou. segurança nenhuma. É só entrar. Pô, daí eu me lembro que nas HQs é uma chave gigante pra você conseguir abrir, só o Superman consegue levantar. Aham. Ok, não precisava ser exatamente a mesma coisa, mas algum mecanismo de segurança tinha que ter. A única coisa positiva que eu posso falar é que eles pelo menos conseguiram recriar bem, eu acho, visualmente o design ali de produção, tudo ali da Fortaleza, eles conseguiram recriar bem. A única coisa esteticamente é bonito. Mas todo o lance do Lex entrar realmente, já pegar os cristais, ser facilzinho assim, é difícil de comprar. É que sabe qual que é o problema? Eles estão com a mentalidade dos anos 70. Então. Nos anos 70, eles só fizeram isso porque eles não pensavam nesses pormenores. Pô, só que aqui nessa época a gente tinha tido os filmes do X-Men, do próprio Brian Singer, tinha tido Homem-Aranha, Batman Begins um ano antes, aí, pô, fica mais complicado. O Clark acorda no seu antigo quarto e sai andando pela fazenda. E a história até mostra aqui um flashback de quando ele, mais jovem, estava descobrindo os seus poderes. E mais específico, quando ele descobre que pode voar. A cena até tem bons momentos, mas em uns instantes ali, o CGI do Clark jovem não envelheceu tão bem. Mas todo mundo sabe que o Superman voa, não precisa ter essa cena. É que essa cena só dele descobrindo poderes, mas tipo, eu acho que eles realmente subestimaram muito o público, eles tinham que ter pelo menos uma cena dele jovem, tá ligado? Ah, que ele era jovem na Terra, sei lá, pra algum desavisado, não sei que não tenha visto. Sei, mas todo mundo sabe que o Superman voa. Eu sei, sabe? Mas, sei lá, vai ver, eles não acham que talvez o Superman cresceu na Terra, sei lá, enfim, tem que mostrar isso. É estranho, eu também achei bem estranho. É que assim, ó, o filme já tem 2h30. Aí você tem que deixar um flashback pra ele descobrir os poderes. Isso dava a tesourinha até cortado. Mas, Gabriel, uma coisa que assim, ó, aí me pega bastante, assim, de novo, eu te falei antes, visualmente tá bonita a Fortaleza da Solidão. Aqui eles filmando a fazenda quente, eles saindo ali, mostra o pôr do sol ali da fazenda, e a trilha até pega a coisa do John Williams, assim, eu acho bem bonita a cena dele andando, sabe? Essa é uma das grandes pontos fortes desse filme, que realmente esteticamente, visualmente, é muito bonito esse filme. Aqui essa cena eu acho bem bonita. Depois de ver nos noticiários que o mundo continua tendo muitos conflitos, o Clark tem uma conversa com a sua mãe. Ela diz que ele ficou 5 anos fora. E o Clark revela que ele não achou nada de seu planeta natal, nenhum sobrevivente. E a Martha diz, né, que ele nunca estará só enquanto se abraçam. E você achou o que procurava? Agora, boa cena da Martha, hein?
Eu gosto dessa cena também. Ali o Super depois abraçando ela, ele conversando. A interação deles aí eu gostei. Essa Marta passa uma vibe muito forte de Tia May. Sim, passa mesmo, pior que passa. É só uma pena que depois ela não aparece mais no filme inteiro, né? Cara, eu ia dizer isso que é uma das minhas reclamações. Que pra mim, tipo, ela é tão boa aqui e eu acho que é tão necessário depois o Super conversar com as coisas que vão acontecer ao longo do filme, merecia mais cenas dela, e pra mim realmente é um erro ela só aparecer aqui nesse filme nessa hora. Não, mas o importante é mostrar flashback do Superman aprendendo a voar, né? Pô, Então, esse aí é importante. mostrar importante. a cena dele conversando com a mãe, não, isso não é importante. E assim, Gabriel, pra mim, nesse momento aqui, que é quando ela pergunta, pô, você teve fora esse tempo todo, né? E ele diz, eu fui lá ver Krypton e tudo mais, pra ver se não tinha explodido, sei lá, não sei o que ele tava achando. Nesse momento que eu gostaria, sei lá, de um pouco mais de contextualização dessa coisa dele ter partido, por que era tão importante assim. E sei lá, quais eram as provas, evidências que mostraram pra ele, não sei, sabe? Não, eu acho muito jogado isso, cara. Muito jogado. Eu vou mais além, eu acho muito ruim. Também, pode ser. Porque pra mim não faz sentido ele abandonar por 5 anos sem avisar ninguém Tá. que ele iria sair da Terra. Não, e essa é outra coisa, aqui é bom, já fala tudo disso, que assim, ó, que assim, ele chega também naquela nave, ele tá todo, né, cansado e tal. Pô, eu achei que ia ter uma desculpa. Daqui a pouco, sei lá, a nave se perdeu, ou ele ficou preso em algum lugar. Não sei, pelo estado que ele chegou na Terra. Eu lembrava que talvez tinha uma desculpa. Mas quando eu reassisti esse filme, eu vi que realmente não tem. Ele simplesmente foi na nave, demorou muito tempo, aí É que é hoje, né? Não, eu sei, mas aí eu não sei se... Pô, eu acho que poderia ter tido algum impeditivo que fez ele, sabe? Podia ter acontecido alguma coisa. Eu acho de verdade, assim, que eles perderam uma baita oportunidade de introduzir a Supergirl aqui. Eles poderiam ter detectado algum kryptoniano em algum planeta e o Clark ter ido lá. Aí era uma boa desculpa, é verdade. Porque aí é realmente uma pessoa mesmo, eles localizaram, ele tem muitas evidências, aí ele vai atrás. Mas daí ele querer ver os vestígios de Krypton Putz. é muito whatever. Não, é... Whatever. E a única desculpa é isso, astrônomos me falaram. É tipo, é essa a explicação. Quem são esses astrônomos? Quais foram as evidências? O que aconteceu? Nada. É isso, essa é a minha reação. Essa é a minha reação. Agora, isso daqui, acredite ou não, faz um pouco parte da jornada de personagem que o filme quer estabelecer pro Clark. Faz parte, mas não é bem trabalhado. Daí o filme mostra o Clark Kent retornando pra Metrópolis e pro seu antigo emprego no Planeta Diário. E aí nós podemos ter um pouquinho aqui do Brandon Routh, né, brilhando, fazendo aquele Clark todo desengolçado e bom moço que a gente conhece bem. Ele encontra o Jimmy Olsen e o editor do jornal, o Perry White. Olha quem tá aqui! Kent? Oi, chefe. E tudo parece como antes, até que o Clark vai até a mesa da Lois, que tá fazendo uma matéria fora do planeta, e aí ele descobre por essa foto e pelo próprio Jimmy que a Lois se tornou mãe e tem um noivo, o Richard White, que é o sobrinho do Perry White. E não só isso, Gabriel, a Lois também ganhou um prêmio Pulitzer por um editorial chamado, olha só, O Mundo Não Precisa do Superman. Aqui é bomba. Pode, eu tô aí. Não, aqui é a parte realmente que é pra dar instigar o espectador, né? Olhar assim, caraca, que isso? O que tá acontecendo? A Lois tem um filho, vai casar com um cara ali e ela não gosta do Superman? O que aconteceu com esse filme? E fala desse filme aí, Gabriel, que faz tudo igual. Olha aí agora, a Lois casada aí, odeia o Superman. Tá tudo diferente, tudo diferente. Ok, mas essa é uma boa ideia, a parte do artigo. A parte do artigo é muito boa. Agora a família, a gente vai ter que ver depois. Essa família, esse Ricardão aí não dá. Não dá, o Ricardão não dá. Mas só toda essa cena, ela também quer replicar um pouco aquele feeling dos anos 70. Sim, total, ali do Clark, O né? Brandon no Routh jornal. chegando ali, todo atrapalhado, interagindo com o Jimmy. Sabe, você tem essa vibe, né, bem anos 70. Desculpem, pessoal, eu ainda estou procurando um lugar pra morar. Não, e o Brandon Routh até emula bem, assim, ele lembra bastante, assim, esse Clark desgonçado, ele faz bem ali no filme, sempre repetindo. Visualmente, o jornal ali, tudo, o lobby, também a sala de redação, tudo bem feito aqui. Tudo bem feito aqui nesse filme. A arquitetura do Planeta Diário é um negócio de 10 de 10. Muito bonito. Até fora dele, ali, quando a gente vai ver fora, é muito bom. Belíssimo, belíssimo. Bem, voltando à mansão da viúva, o Lex Luthor mostra que voltou da fortaleza sabendo tudo sobre os cristais kryptonianos. E aí, pra testar como esses cristais funcionam, não me digam por quê, mas o Lex tinha essa grande maquete de cidade no porão. E aí, ele faz um dos capangas dele jogar só uma lasquinha desses cristais num lago da maquete. O vilão diz que é como uma semente, e uma estrutura cristalina sai desse lago. Quando começou essa coisa do Lex Luthor explicando os cristais, ele pegou uma lasquinha, viu essa maquete, ele começou a brincar com ela, eu fiquei... Cara, o que tá acontecendo? Que isso Que droga de plano é esse? Caraca, o que tá acontecendo? Porque assim, eu entendo, ok, é porque é o lado Gene Hackman cômico do Lex Luthor.
Mas realmente, cara, eu boiei muito, assim, que ele jogou na água e começou a crescer. É que assim, ó, esse plano, ele é tão ruim, É muito ruim. que eles precisavam de uma maquete pra explicar ele. Nossa, é isso mesmo. É, porque a gente precisava visualizar o que vai acontecer. Não há palavras pra descrever o plano. É, não. Eles tiveram que mostrar. E assim- Só que é um plano muito ruim mesmo assim. Não, e só pior ainda, porque quando depois, mais pra frente, quando ele mostra o plano dele, que na verdade isso aqui realmente era um experimento pra ele ver se o plano dele ia funcionar. E esse experimento, Gabriel, causa uma queda de energia, um blackout em toda a costa leste ali dos Estados Unidos. Isso interfere no teste de voo de um ônibus espacial acoplado a um avião, onde exatamente está a Lois e outros repórteres que estão cobrindo aqui esse voo inaugural. E assim, ó, Marcelo, vai acontecer essa cena que é maravilhosa, aí o Tá Superman vindo, resgatando o avião e tal. Vai ver. Só que antes dessa cena começar, tem uma coisa que me enche de raiva, que é essa Lois Lane. Ih, rapaz, essa Lois Lane é um ponto negativo do filme, hein? Essa Lois Lane, gente, ela ganhou um Pulitzer. Sim, ganhou. Ela é pra ser uma repórter inestimável, é a melhor repórter do planeta Terra. É, boas perguntas, ela é experiente. Ela tem que fazer boas perguntas, né? Tem que fazer. E aí as perguntas que ela faz é um negócio ridículo. É bem caricato, tu pode dizer assim? É muito caricato. De novo, é muitos anos 70. Pois é. Ela pergunta ali, mas como é que funciona esse ônibus espacial? Aham. E aí a mulher, tá no papel que eu mandei pra você. Pô, velho! E aí é culpa do escritor, né? Mas ao mesmo tempo também tem uma porcentagem da atriz também que eu acho que ela nunca convence, assim, sabe? Até a própria química dela com o Ben Roof lá, Ela não tem o carisma da Margot Kidder. da original lá de... aí- O Brandon Roof, ele tem um carisma ali convence- como é. Christopher Reeve, mas Sim. Ela não. Ela não rola. Aí, Gabriel, na marca de quase 40 minutos de filme, nós temos a primeira grande cena de ação do Superman. E ele começa tirando aqui aquela espaçonave do avião e temos o vislumbre do novo traje do Superman nesse filme. E a cena toda é bem dirigida e os efeitos nessas grandes cenas de ação não dataram. E o Super depois então impede que o avião caia e aterriza magistralmente num estádio de beisebol, que tá cheio de espectadores. E o Super, quando entra no avião, tem o seu primeiro encontro ali com a Lois, que fica sem palavras. E ele até manda uma frase aqui que tinha aparecido nos filmes clássicos. Estatisticamente falando, ainda é o jeito mais seguro de viajar. essa cena, É muito ela boa. é muito boa. É muito boa, cara. Eu acho que tem um motivo realmente de todo mundo lembrar, porque, como eu falei ali, ela é bem dirigida, assim, e a cena, ela sabe filmar bem o Superman nessa primeira aparição dele, sabe? Ele dá uns closes muito maneiros do Superman usando os poderes ali. E eu gosto também dessa cena porque eles não apelam direto pro tema do Christopher Reeve. Eles demoram pra colocar o tema. aham. Só coloca o tema quando aconteceu o negócio. Sim, Resgate, sim, como tem aham. que ser. Exato. Enquanto tá acontecendo a cena de ação, tem até um coralzinho ali, sabe? Pô, é, Dá um cara. negócio bem épico. Pô, é massa. O Super passa por uma asa de avião, é muito maneiro. Sim, Ele sim. segura... Eu acho essa cena bem boa. E o traje, Gabriel, desse do Superman Retorno? O traje é uma droga, né? Tu acha o traje uma droga? Eu vou dizer assim, ó, eu gosto desse traje, mas eu acho que o principal defeito, eu acho que tu já tinha falado uma vez, é o S, né? O símbolo com relevo pequeno é um absurdo. É um crime. Aí podiam ter Tinha melhorado. que ter deixado o símbolo grande. A capa também não é vermelha, é quase um roxo, um bordô, o sei lá. vermelho, o vermelho dele é esse bordô, assim, sabe? É um vermelho. É tipo, não é tipo isso, mas é um vermelho mais gastado, sabe? É por aí. E o Super decide ainda não falar com a Lois. E aí, quando ele sai do avião, o estádio vibra, a TV mostra pra todo mundo que o Superman voltou com o tema do herói tocando. É uma grande cena de retorno do herói. E aí a coitada da Lois desmaia ao vê-la indo embora. Ah, Isso aí, Gabriel, na verdade é uma homenagem. Que isso aí também ela desmaia lá no filme clássico, mas aqui é muito paia como eles filmam ela desmaiando. Tá? Que ela desmaia lá no original, eles quiseram fazer. mas ela desmaia no original. Mas de precisa. novo. Eu acho que não precisava. Ela né? já conhece o Superman. Assim, mas é porque ele voltou, mas... Eu sei lá, eu acho que isso não passa uma boa luz. Sinceramente, eu acho que isso não é uma boa luz. Eu acho meio também exagerado aqui. Era mais pra fazer essa homenagem. Olha, homenagem, referência. Assim, ó, sinceramente, eu acho que a luz na minha cabeça, ela ia chegar e fazer um monte de perguntas pro Superman. Onde é que você tava? O que você nos deixou? Ela já ia meter uma metralhadora de perguntas. Tu acha que ela pro ia Superman. chegar... É porque ela ia estar pé da vida, sabe? Aham. Ela ia descontar toda a raiva no Super. Mas assim, eu gosto muito dessa ideia deles terem deixado o avião caindo nesse estádio de beisebol. Aí tem um público ali pra... Aí o Superman aparece, Superman, não sei o quê. Isso eu achei legal, achei A criativo. fantasia norte-americana. Isso né? aí eu achei criativo, dele chegando ali e ter o público pra recepcionar ele. Isso eu achei uma boa ideia. A sala da equipe do Planeta Diário fica alvoroçada com a notícia de que o Superman está de volta. Perry White quer cobertura completa de seu retorno em todos os ângulos de seus repórteres. Superman, o retorno. E aí eu acho que é uma cena que tem igualzinho o Superman 1 também, né?
Eu acho que tem também, igualzinho também de todos os ângulos, eu acho que ele fala a mesma coisa. Ele fica jogando pra você. É que ele diz como é que impacta a política, Moda. A moda, aí... Esportes. Tudo, assim, ele vai falando, eu acho que isso também tem ali, cara, também tem. Contudo, a Lois Lane sente que a notícia que deveria ser coberta é a misteriosa queda de energia. Mas o Perry lembra com razão que quem escreve melhor sobre o Super é ela. Depois, finalmente, temos a Lois reencontrando o Clark e apresentando seu filho, Jason. E é melhor o Batman não ficar sabendo desse filme do Superman, né? Jason, Sabia que ia falar isso. E ele seria um ótimo Robin, porque o filme não é nem um pouco sutil em dizer que ele tem superpoderes e que ele é filho do Clark. E Marcelo, eu não sei porquê, mas eu super me identifiquei com essa criança. Ah, eu sei porquê, ó. Vai. Exato, porque no filme, é só pra mostrar que realmente, não, ele é frágil, ele não vai ter poder, ele não tem poderes, tá? Não tem. Aí ele usa uma bomba, exatamente. É bem assim, ele pega e foca bem, assim, no garoto usando. Não, ela chega, não, você tomou, filho, tudo ali, as vitaminas, tudo, só pra dizer que ele é frágil, ele não tem poderes, tá? E aí também conhecemos esse tal Richard. E os dois juntos, né, eles parecem uma família feliz com o filho. E nessa primeira interação ali que mostra, eles são felizes e tudo mais, ele até conhece o Clark. E o Richard realmente parece um cara maneiro, não parece um cara, um pai legal ali e tudo mais. Não é nenhuma coincidência que ele se parece muito com o Superman. Não é uma coisa, realmente eles botaram um cara ali bem galanzão ali pra ser, né? É que assim, Marcelo, o grande problema desse personagem é que ele tá ali só pra tentar te enganar. Exato. De que a criança é filho dele. O único motivo dele é disso, é pra tentar despistar uma coisa óbvia, então logo não precisava ter esse personagem, mas é pra dizer, não, o filho é dele, a Lois tá apaixonada por ele, ela não vai ficar com o Superman, não vai. Eu também odeio o fato deles fazerem a Lois se apaixonar por um cara que é exatamente igual ao Superman. É como dizer que ela não consegue superar o Clark. O Super, né? Eles estão também passando essa mensagem, que ela nunca superou e só precisava o Superman voltar. Encontrou alguém exatamente igual, que voava como Superman, porque o Richard voa, ele é um piloto. Ah, tem isso também, porque ele é piloto, aí eles fazem essa coisa que ele voa, aí o Superman voa também. E eu também não gosto que ele é neto, sobrinho do Perry White. É nepotismo, o cara tá ali, eu não consigo gostar desse Richard. Não, é que eles colocaram ali porque é conveniente, que aí é aquela coisa que ele trabalha no mesmo local, aí um dia a Lois estava meio sozinha ali, pô, vamos jantar, sei lá, rolou assim, sei lá. Aí tinha que ser sobrinha do Perry White. Ah, não precisava. E enquanto isso, o Lex Luthor vê as manchetes que o Homem de Aço está de volta. E que os seus capangas aqui estão descarregando algo e que faz parte aí de um plano maior que o vilão tá planejando. Mas veja, em seguida tem essa cena do elevador no Planeta Diário que eu acho cinema. Só tá um pouco datada, né? Todo mundo com o jornal aberto no meio do elevador. Não, mas eu acho legal tudo, tipo, a estética ali é legal, é um plano bem feito, assim, tá todo mundo com o Superman e tá o Clark e a Lois separados pelas notícias do Superman, assim, e aí tá o Brandon Routh, assim, ele faz um alôzinho, assim, pra Lois. Pô, eu acho isso muito bom, Não, eu cara. gosto, só que isso compartilha um pouco o meu sentimento de que esse filme quer ser o quê? Ele quer ser atual? Ele quer ser... Não quer ser. Anos 70? Que ano que se passa esse filme também? Ele tem esse problema que ele não diz mais ou menos a época. O contexto até político, assim, pô, o que tá acontecendo, sabe? Questão dos países, assim. Porque tem um contexto, assim, que as tensões estão altas. Tem conflitos. Internacionais. Então parece realmente uma coisa bem pós-2001. Tem. Só que nada do filme indica que eles estão depois de 2001. Nada indica, isso aí eles falham sim. Enquanto o Clark e a Lois esperam pela chegada de um táxi, a Lois pergunta pro Clark se ele já teve aquele sentimento sobre alguém com quem ele tinha fortes conexões e que de repente desaparece sem nem mesmo se despedir. E depois temos outra homenagem aos filmes clássicos, que é o Clark fazendo um super assobio para conseguir um táxi. E aqui, Gabriel, eles estão tentando aí explorar de novo aquela coisa que eu tava sentindo falta de mais explicações do Superman ter deixado a Terra e tudo mais. Aqui eu também senti falta de mais coisa que eu acho muito difícil. O Superman ter saído da vida da Lois dessa forma. Porque é muito difícil de se despedir. Pô, mas quando veio ele podia ter morrido lá naquela viagem, não ter contado nada pra ele. Eu também acho nada a ver não ter contado, mas o pior de tudo é ele não dizer pra humanidade que ele vai ficar afastado por algum tempo. É, isso também. Assim, pelo Superman que a gente vê no filme, sabe? O Superman, mesmo aquela versão... Eu acho difícil isso acontecer, sabe? Eu acho uma desconexão. E aí eles exploram mais essa despedida, ele nem fala muito em relação à Terra, é muito mais em relação à Lois, né? Mas eles nunca tratam essa coisa dele ter desaparecido e ter realmente deixado a humanidade ali sem o seu protetor e tudo mais, né? O filme tem essa ideia boa de que a Lois fez o artigo de que o mundo não precisa do Superman, mas em nenhum momento eles deixam claro
que talvez fosse bom não ter o Superman. Eles não argumentam. Ou se daqui a pouco o mundo realmente comprou isso, mas agora quando ele voltou, tá todo mundo feliz. Ele voltou e já tá todo mundo batendo palma. Então, assim, fica muito claro que o mundo precisa, mas não tem arco pro mundo, o planeta Terra, a população. Não tem isso. Pra entender que, olha, a gente precisa mesmo do Superman. Inclusive, eu acho que a humanidade comprou tanto a ideia da Lois porque ela ganhou um prêmio, né? O filme coloca o Superman num pedestal que a população tanto idolatra, mas o argumento da história é o contrário. É o contrário, e pega, né? É isso que eu digo, falta muita coisa, né? Falta muita coisa pro Superman aqui. E depois o filme sabe fazer muito bem, Gabriel, essas cenas do Superman voando por Metrópolis. E vemos o Clark voando até a casa da Lois e do Richard. Ah, sim, Superman voyeur. Eu não sabia dessa habilidade do Superman, cara. Vixe. E com seus poderes, ele observa os dois conversando sobre aquele primeiro artigo que a Lois tinha escrito sobre o Superman. E o Richard pergunta a Lois se ela amava o Superman. Tô sentindo aí um ciúminho aí do Richard. O Richard, quem não se sentiria intimidado, né? É complicado. Não, eu entendo o Richard. A Lois tenta desconversar, dizendo que o mundo inteiro estava apaixonado pelo Superman. Mas quanto a ela simplesmente balança a cabeça e diz que não. O Superman voa por espaço para refletir, né? E o filme sabe muito bem mostrar essas cenas do Superman introspectivo. Essa cena aí no espaço é complicado, que é o Superman e Thanos. Você faz clipes, assim, dessas cenas do Superman voando. E, cara, essa cena do espaço é lindíssima, cara. É verdade. Nossa senhora, é verdade. Cara. Assim, Superman Returns é um excelente clipe do YouTube. Até porque, isso é outra coisa que vai acontecer ao longo do filme, ele fica vendo várias mensagens daquela do Jor-El do primeiro filme, né? Que aquele texto é magnífico, né, do Jor-El. E aqui ele tá ali no espaço, aí o Jor-El tá falando sobre como que o mundo vai aceitar ele. É que daí eles falam exatamente sobre o que tá acontecendo, então é legal essas inserções do Jor-El, né, enquanto o Superman vai refletindo. E assim, você tá elogiando essa cena, né? Sei, tô Cena maravilhosa. Maravilhosa. É uma cena que não tem nada a ver com o filme dos anos 70. Nunca que aconteceu isso. É uma coisa nova. É uma coisa nova e a gente... Caraca, olha só. Vejam como que é bom pegar coisas novas e tentar fazer diferente. E não ficar só preso no passado. Só fazendo homenagens e cenas parecidas, né? E bem, do espaço, o Super escuta um grande assalto em andamento. E temos aí uma outra cena memorável que muita gente lembra desse filme. Tem essa gangue de ladrões de banco e um deles tá com essa submetralhadora pesadíssima e prestes a matar uns guardinhas. Assim que ele puxa o gatilho... Porém, o Superman aparece e com a sua super velocidade bloqueia as balas com seu corpo. Ele ainda tenta atirar com uma arma no herói. E vemos esse momento da bala em slow motion batendo no olho do Super e caindo no chão. E assim, essa cena é maravilhosa. E é nova, né? Porque no filme original, pelos efeitos, o que dava pra fazer não dava. E aqui eles atualizaram ali a metralhadora, batendo no Superman, as balas caindo ali. O slow motion bem feito, o slow motion tem que dar um foco numa coisa. Que coisa linda que é esse ali batendo no olho dele, a bala caindo, é muito bom. Assim, é bem dirigido. Só que eu acho meio palha Superman lutando contra bandido em Metrópolis. Ele tem senso de ser essa cena realmente isoladona, né? E essa gangue aí ser qualquer coisa, sabe? Tem esse sentido também. Eu não tô falando isso na questão da direção, porque é muito boa, mas... Pra história. Não tem risco nenhum essa cena. Porque isso é muito mais cena, sei lá, dos 20 primeiros minutos, né? E aqui a gente já tá no segundo ato ali, chegando na metade, aí... Vamos lá, filme, vamos andar. Vamos andar, filme. Exatamente. E dando continuidade ao seu grande plano, o Lex Luthor agora e sua gangue entram no Museu de Metrópolis, perto do horário do fechamento, para roubar uma certa pedra valiosa. E como distração, a parceira do Luthor tá dentro desse carro aqui que aparentemente está fora de controle. E quando parece que vai dar um ruim total aqui, o carro acaba voando, já que o Superman chega ali e pega o carro e o coloca no chão com segurança. E aí aquela referência clássica para a capa da primeira edição que o Superman apareceu. Olha esse carro verde aqui. Referência, Marcelo. Você quer referência? Toma referência. Toma essa referência do carro aqui pra botar, fazer a pose ali. Ai, cara. Agora, esse planozinho do Lex Luthor, uma kryptonita no museu. Tava lá numa pedra escondida lá. Eu também não gosto, assim, que ele tem que fazer parte do plano. Ele também vai lá, né? Ele não me soa muito Lex Luthor. Ele tá... É coisa de Lex Luthor dos anos 70, sabe? Isso aí, o Lex Luthor do Gene Hackman faria. Então, aqui eles fazem também, sabe? Não atualizar... E eu também tenho esse negócio que o Kevin Spacey não é Gene Hackman. Desculpa, ele não é tão bom. Eu acho que ele consegue variar bem o humor e o sério, mas eu também prefiro o Gene Hackman. Eu acho que eu prefiro ele lá também. Mas é isso que pega, sabe? Porque esse vilão, ele parece muito datado. Ele parece... Ele tá muito datado, né? O plano e tudo. Isso que a gente nem chegou no plano, que aí realmente
aí vai por água abaixo a questão do plano. É muito decepcionante. Principalmente, assim, ó, o jeito que o plano do vilão vai interagindo com o Super no meio da história. Parece que são dois filmes separados. Tem nada a ver uma e coisa... no final eles vão se interagir. É. No dia seguinte, o Clark observa as TVs do planeta diário e analisa a repercussão de vários atos que ele fez em vários lugares do mundo. Vamos lá. Essa cena que o Superman tá olhando como o Clark, olhando de um lado pro outro, o feito do Superman, Eu acho legal. é cinema. L'intrépide Superman va encore sauver la situation. O Clark é chamado ao escritório do Perry, onde a Lois está debatendo a decisão do Perry de cobrir o Superman em vez do que ela pensa ser a melhor história: o mistério do Blackout e o roubo do museu. O Clark também descobre que o Luthor foi libertado da prisão após um recurso judicial no qual o Superman não compareceu como testemunha. E aí, Marcelo, a gente vê um pouco daquela repercussão que tu queria ver, né, do Superman ausente em 5 anos. Ok, aqui a gente teve, embora eu ache meio forçado que, sei lá, por causa só do Superman como testemunha, eles libertaram o Lex Luthor, que era um grande criminoso ali. Forçar demais a barra. Assim, ó, é forçadíssimo, mas eu entendo o motivo e eu passo o pano por pelo menos dar uma consequência, né, de, você esteve ausente, olha o que aconteceu. Beleza, mas é uma forçação zona, né? Os 3 jornalistas e o Richard ficam até mais tarde no planeta pesquisando mais sobre o Blackout. E essa cena do Clark observando a Lois subindo pelo elevador no raio-x é cinema. E bom, no telhado, o Super fala que ele tá ali pra uma entrevista. E durante ela, ele dá aquela mesma resposta vaga de que ele foi atrás de Krypton porque astrônomos encontraram vestígios do seu planeta. E ele também é bem vago quando é perguntado por que ele não se despediu de ninguém. E aqui, Gabriel, é o momento do filme que era o último vestígio que eles poderiam ter tirado pra explicar um monte essa história dos astrônomos. Ah, você ainda tá nessa? Eu acho que era aqui. Esquece, o filme não tá nem aí. Eu acho que realmente aqui era o momento que eles poderiam, porque ela pergunta, cara, por que você teve fora? Aí ele fala, os astrônomos falaram que tava Krypton lá e eu fui. É incrível como que eu acho que uma das piores cenas do filme. O quê? Gabriel Lois e Superman conversando no telhado do planeta? Que é isso? Eu acho. Porque, de novo, eles estão tentando reproduzir a entrevista que o Super dá no apartamento da Lois no primeiro filme. Essa é a 10 de 10. Tá, Aqui eles tentam reproduzir a mesma coisa, só que eu fico com muita raiva que o Superman vai ali pra entrevistar a Lois pra ver se consegue sabotar o casamento da Lois. Assim, eu não vou dizer que ele não tinha segundas intenções, eu acho que tinha, mas eu acho que tinha que ter esse encontro, Gabriel. Ele tinha que ir atrás ali dela pra ter esse contato ali, porque, de novo, ela não sabe que o Clark é o Superman e tudo mais, ele tinha que conversar com ela. Não, até aí tudo bem. Então assim, ele vai ali conversar, mas eu acho que é química, rolou, entendeu? Vem aqui no meu pezinho aqui, vou te fazer voar o que o Richard não consegue fazer. Pelo amor de Deus, Marcelo. Ali ele pegou pesado. Inclusive, essa cena deveria ter terminado com a Lois dando um tapa na cara do Super. Eu concordo contigo, eu acho que não era um momento ainda pra romance, sabe? Uma cena bonita ali. Porque como o Gabriel falou, eles tentam emular então aquele primeiro encontro lá da noite com o Superman, que tem no primeiro filme, que é icônica. E como lá tem o voo, que é outra cena antológica da mitologia do Superman, eles tiveram que botar aqui também o voo dele. Vamos fazer igual. Vamos fazer. Aí, de novo, é que uma das pragas desse filme é de tentar reproduzir os pontos principais do Superman 1. Mas não faz sentido. Tipo como o Star Wars Episódio 7 fez com o Episódio 4. É quase a mesma coisa. Só que pelo menos no Star Wars Episódio 7 tem umas coisas diferentes. Eu acho que tem um respiro. Eu acho que tem um respiro. E aqui são os mesmos personagens fazendo as mesmas coisas alguns anos depois. E a outra coisa que o Superman pergunta é sobre o artigo lá do Superman, né? E a Lois responde que o mundo seguiu em frente sem ele durante a sua ausência, dizendo que o mundo não precisa de um salvador. E nem eu. O mundo não precisa de um salvador. Tamo vendo, né? Meine Damen und Herren, Superman. Tamo vendo! Pô, aí, de novo, o texto não acompanha o que o filme tá mostrando, porque em nenhum momento fica parecendo que o filme até superou o Superman. De novo, contradiz, né? Porque ela dizendo, o mundo viu que não precisa, e nem eu, mas toda hora o filme tá mostrando o contrário, né? Exatamente. Mas aí, Gabriel, essa cena realmente tem muitas coisas que não fazem sentido, a gente não tá gostando, mas aí tem uma parte ali que eu gosto. Tem a parte quando eles vão mais pra cima ali de Metrópolis, que tu vai entender. Ele leva então a Lois aqui acima das nuvens e o Superman pergunta a ela o que ela tá ouvindo. E a Lois responde que não ouve nada. O Superman diz que ele ouve milhões de pessoas clamando por um salvador.
E aí eu acho que é meio que o filme talvez dizendo que todo mundo tava meio que sendo hipócrita, dizendo que, a gente não precisa mais do Superman, mas na verdade eles sabem que eles precisam. Mas só a Lois tá dizendo que não precisa do Superman. Todas as outras pessoas estão dizendo que precisam. O filme tá querendo dizer que é isso. Eu acho que, na verdade, todo mundo tava querendo mesmo que o Superman voltasse, sabe? Acho que era isso. E ele deixa depois ela lá no telhado do Planeta Diário e rola quase aqui um beijinho, Gabriel, como tu falou que tava rolando o clima, né? A Lois tinha que ter dado um tapa na cara do Superman. É isso que eu acho que tinha que ter feito. Aqui ainda não tava no momentinho de rolar esse clima aí não, né? O Superman retorna à sua fortaleza da solidão, finalmente. Sendo que ele só pensou nisso agora, né? E descobre, Gabriel, que os cristais dele foram roubados. Aí, ó, quem mandou deixar a casa, viajar pro espaço e deixar lá o negócio sem segurança? E por que ele demorou tanto pra ir até a Fortaleza da Solidão? Isso daí é outra coisa que levanta dúvidas. Muitas dúvidas. Muitas. É porque o roteiro não quer. Enfim, continuando, o filme mostra o lado jornalista da Lois. E bem, ela chega até o local onde primeiro se iniciou o apagão. A mansão lá daquela senhora que deu a fortuna pro Luthor. E pra piorar, a Lois tá ali junto com seu filho pra investigar. Não foi uma das melhores ideias dela. E claro, ela acaba entrando lá no iate do Lex Luthor, junto com seu filho. E finalmente descobre que isso faz parte do plano do Luthor quando ela vê uma sala de perucas. Pô, Gabriel, a sala de perucas pra mostrar que aí ela descobriu que o Lex Luthor é bom. Aí, É bom. eu gostei. Aí é bom. E aí depois ela sai e encontra o Lex Luthor escovando o dente. Não, aí eu curti. Aí é boa ideia. Boa. E assim, se a gente tava pegando meio leve, agora que esse lance do plano do Lex, aí vai desandar. Porque depois, então, de sequestrar a Lois Lane junto com o seu filho, ele começa a explicar o seu plano e como os cristais lá da Fortaleza da Solidão se encaixam nele. O objetivo dele, pasmem, é Terra. Afinal, essa é a versão do Lex Luthor que é ficcionada por isso. Ele vai lançar um míssil contendo um cristal kryptoniano no oceano próximo dos Estados Unidos, e dali vai surgir esse pedaço enorme de terra do cristal, que ele vai tomar posse, enquanto os Estados Unidos e vários outros continentes vão sofrer com inundações. E aí eles vão querer a terra dele. E ele vai ter que vender pedaços de terra dele. Esse plano! Pô, Gabriel, especulação imobiliária. De novo! Ei, isso é a coisa mais maléfica que pode existir na humanidade. Eu não consigo gostar disso. Não. E esse plano, ele é tão ruim Ele que, é de ruim, novo, né? eles precisam ter um mapa pra mostrar. É. O Lex Luthor vai mostrando um mapa, fase 2 do mapa, pedaço do continente submerso. Ele vai apertando Daí lá, vai né? apertando. E daí vem um outro que tem 5 mapas pra exemplificar o plano dele, porque ele sabia que a Lois ia estar ali. Não, e lembrando que, assim, essa já era uma coisa que eu já não gostava do filme de 78 lá. Essa coisa da especulação imobiliária do Lex Luthor lá, que ele queria pegar aquela falha lá dos Estados Unidos, tectônica, e fazer o plano dele. Isso já não era bom lá. Agora, em 2006, então, cara, aí complica. É que assim, ó, eu entendo assim, ó, que o Lex Luthor é um bilionário, ele é um capitalista, e é legal você fazer esse marco dele e ser um traço vilanesco. Só que você tem que fazer direito. Que assim, o plano dele é terra. Essa é a parada. E é pior ainda quando você para pra pensar que o Lex Luthor, esse cara inteligente, estrategista, ele se baseou que vai dar certo esse plano dele, de mergulhar na água, o cristal, porque ele testou na maquete, lembra? Mas o melhor é ele dando a argumentação de que os países vão ceder pra ele porque ele vai ter tecnologia alienígena. Que tecnologia alienígena? Ele acha Ele que só tem os cristais. Não, mas ele só pode fazer terrinha na água. Não, mas aí depois ele vai fundir, isso ele nunca mostrou, mas ele vai conseguir pegar o cristal e colocar em bala, talvez, sei lá, e construir a tecnologia. Não sei, ele acha que vai fazer isso. Não sei da onde, mas ele vai. E a outra faceta desse plano é que esse pedaço de terra vai ter kryptonita, já que ele vai lançar o cristal da fortaleza dentro desse tubo aqui que ele fez de kryptonita. E é só nesse momento, pra quem tá assistindo, você deve estar pensando, ok, o filme deve estar no final. O Lex Luthor já tá fazendo seu plano. O filme deve estar faltando o quê? Uns 20, 30 minutos no máximo? Por aí, Gabriel, não tá? Falta 1 hora ainda, Marcelo. Eu acho... talvez um pouquinho mais também, tá? Talvez um pouquinho mais, E é isso que o Gabriel tá falando. Cara, é um filme bem tedioso nessa parte aqui, nesse segundo ato. Começa a coisa do plano e tudo mais. O Superman fica bem perdido aqui na história. E esse é aquele momento da história que eles fazem os personagens se cruzar, né? Agora tá chegando, Só que eu acho que isso tinha que acontecer antes. Nossa, uma meia hora Tem atrás. que amarrar antes essas coisas, não deixar a jornada do Luthor tão separada da Lois e do Clark. E por enquanto o Superman não tem jornada aqui, sabe? Ele voltou pra Terra e tá de boa, tá lá, voltou pro trabalho, tá salvando as pessoas. Nesse momento a jornada dele é quero ficar com a Lois. Eu quero voltar até a Lois. Quero reconquistar a Lois Lane. Por aí. Podia ser o título do filme, Superman, quero reconquistar a Lois Lane. Quem vai ficar com Lois? Quem vai ficar...
E o filme então intercala enquanto a ilha vai se informando no oceano, que é até visualmente bem bonito, com a Lois passando um fax. Sem piada aqui, tá, Gabriel? Já que o capanga dela aqui resolve tocar piano com o pequeno Jason. Esse negócio do fax me incomoda profundamente também. Que é o fax Que é um filme que parece muito datado. Já em 2005 ninguém usava fax. É, ali é de novo aquela coisa da tecnologia que tu não sabe bem onde é que eles estão. Sabe? Se quer fazer um filme temático dos anos 80, diz ali no início do filme que é anos 80. É, mas aqui não fica claro, não fica claro. E ela passa então no fax as suas coordenadas pro planeta diário, mas é descoberta pelo bandidão. E o cara é mau mesmo, porque ele planeja matar a Lois na frente do garotinho. Mas aí, Gabriel, surpreendendo 0 pessoas, o Jason mostra que ele tem super força e joga o piano aqui de cauda em cima do capanga. Ele era o filho do Superman. Tô chocado. Cara, e o filme, ele escondeu direitinho, cara, que ele é, né, ele falou que era frágil, né, ele usava lá a tua bombinha, Gabriel. Pô, me enganou totalmente esse filme. E já começou errado, né? O filho do Superman já matou uma pessoa. Pô, já matou uma... Eu não pensei nisso, a criança matou. Pô, cara. No planeta diário, o Jimmy vê o recado da Lois, então ele leva essa anotação pro Clark e pro Richard, e eles deduzem que são coordenadas. E aí o Richard, né, se prontifica a salvar a Lois. Ele diz que vai pegar o seu hidroavião, porque ele tem um hidroavião, tá? E vai ao resgate da Lois. Enquanto que ele pede pro Clark ficar ali no planeta diário. Mas é óbvio que não, né? Ele, como Superman, vai ao resgate da Lois. O problema é que enquanto ele tá indo em direção à Lois, ele percebe que vai acontecer uma espécie de terremoto na cidade. E por isso ele se vê forçado a voltar para começar a salvar um monte de pessoas na cidade. E aí, Gabriel, de novo, o filme é aquela coisa. Ele tem ótimos clipes de Superman, né? Não tem que dizer porque, cara, as cenas dele salvando as pessoas ali, ele voando por Metrópolis. Isso é uma coisa assim, porque é um filme bem dirigido. Sim, as cenas ali... cenas são bem pensadas. É. Pô, tem essa cena aqui, que a gente vê o Super passando dentro do planeta diário e ele pegando o globo do planeta diário e tudo simulando como se fosse uma pessoa dentro do planeta diário observando o Super. Mas também não pode ser só elogio, Gabriel. Não pode ser elogio porque uma das grandes críticas que a galera faz nesse filme, e eu acho que é uma certa razão, porque o que o Superman faz nesse filme é pegar coisas. É verdade. Tipo, ele como... Pode notar, todas as cenas de ação, set pieces de ação, é o Superman levantando coisas, pegando coisas. Aí não tem aquela evolução que a gente pôde ver muito bem lá no Homem de Aço, que é eu, Superman, em ação. Sabe? Aquela coisa do confronto físico, né? São cenas muito legais. É, são Mas bons. é um pouco redundante, né? A quantidade de vezes que isso vai acontecer, né? Toda hora, né? E até acaba fazendo a gente não gostar de cenas que eram pra ser muito boas, né? Mas a gente fica pensando, pô, de novo o Superman pegando aquilo ali, sabe? Pô, faz uma coisa diferente. E lá pro Luthor, né? Ele e os seus homens decolam de helicóptero em direção à massa de terra recém-emergida. E vemos ela aqui em toda a sua plenitude. E é também difícil de pensar que alguém vai querer morar ou plantar algo ali. Mas quem sou eu para questionar o plano do Luthor? E um quarto para Kitty? E aí, Gabriel, o valoroso Richard chega no iate em que a Lois Lane e o Jason estão presos e os liberta da dispensa. Apenas para depois os três ficarem presos ali, quando um dos cristais lá que estão saindo da Terra acaba rasgando o navio no meio. Aí, ó, esse filme é até Titanic, é? Pô, e vira uma parte bem Titanic, né? Que uma hora quebra assim, aí fica parecidíssimo com o Titanic, cara. E, pô, o Ricardão aí aparece pra salvar a Lois, mas nem isso ele consegue fazer. Pô, mas assim, eu não falei, mas achei valoroso. Pô, o cara pegou um avião, foi pro meio lá do negócio, lá da ilha do Lex Luthor, chegou no iate. Pô, gostei do Richard. O mais impressionante é que ele conseguiu aterrissar, conseguiu sair do avião enquanto tá tendo todo esse terremoto aí. Brabo demais. Chegou ali, localizou a Lois e conseguiu fazer a pior coisa que é ficar preso. Mas mais respeito com o Richard, Gabriel. Mais respeito Com o Richard. Mais respeito. É que é pra ser tenso, entendeu? Na teoria, eles estavam querendo que você realmente acreditasse que eles iriam morrer, que o Superman vai chegar na hora H. Todo mundo sabe que o Superman vai chegar ali. É óbvio que o Superman vai chegar ali, hora. Tá louco? E o Superman chega mesmo e leva eles em segurança até o hidroavião de Richard. E depois de ajudar o avião a ir embora, o Superman chega no centro da nova massa de terra do Luthor e confronta o vilão. Novamente, o filme manda muito bem no design de produção desse local do confronto final. Mas, sem saber que a massa de terra, na verdade, carrega kryptonita, ele exige que o Luthor devolva a ele o que foi tirado de sua fortaleza, os cristais. E o Luthor, percebendo o suor escorrendo no rosto do Super, responde acertando o Homem de Aço, fazendo-o cair no chão e vendo a kryptonita por entre as rachaduras daquele local.
Pô, pelo menos alguém deu um soco nesse filme, né? Muito engraçado que num filme de Superman, quem dá o soco é o Lex Luthor. E é só meio decepcionante, Gabriel, porque quem talvez queria ver uma coisa diferente nesse final, alguma luta do Superman, quando já vê ele ficando fraco aqui de Kryptonita, já vê que não vai ter luta não, é o Superman fraco. Mas que luta que poderia ter? O Superman contra o Lex Luthor? Não... É que o pior é que depois vai ter capangas também, né? Capangas, Nesse meio tempo, a Lois acorda lá no avião do Richard e convence ele a voltar para a ilha do Luthor, pois ela sabe que o Luthor vai usar Kryptonita contra o herói. E de volta pro Superman, Gabriel, ele tá sendo humilhado pelo Luthor, que quer retribuir o Superman aí pelos seus 5 anos na prisão, e em seguida ele deixa os seus bandidos humilhando ele, chutando o Superman, Gabriel. Pode isso? Tipo, é uma cena bem dirigida e tudo mais, tem um clima assim, Superman todo molhado ali. Ele cai na água, assim. É legal esteticamente, mas é só que eu acho tão sem graça bandido dando soco no Superman. Pô, é uns capanga whatever lá, cara. Capanga whatever. Meu Deus. Até que finalmente o Luthor cansa disso e enfia um pedaço de Kryptonita nas costas do Superman. Isso foi legal. E meio sem a gente entender, o Clark depois se joga aqui nesse precipício caindo no oceano. E o Lex, vendo isso, fica satisfeito e acha que dessa vez acabou pro Superman. O Super tem dificuldade em remover a Kryptonita de seu corpo. Mas, convenientemente, o avião do Richard passa perto dali e o Jason, para mostrar que tem superpoderes e supervisão, consegue ver o Super lá no oceano. E assim, o superpiloto Richard, de alguma forma, consegue aterrissar o avião ali e eles começam o salvamento do Superman na água. E assim, ó, essa cena, apesar dos absurdos que tá acontecendo, Tem. eu acho muito legal a Lois finalmente salvar o Clark. Ah, isso é bom. Aí, pela primeira vez, eu acho que eles acertaram a Lois no E filme. com a ajuda do Superfilho. Tem essa E dupla o aí, ó. Supermarido. E o Supermarido Richard, que esse merece toda a atenção. E mais ainda porque agora, Gabriel, o Richard vai provar o valor dele. O Richard vai voar. Ah, rapaz. Porque logo na sequência, eles colocam o Superman dentro do avião e começam a sair dali usando o avião. O problema é que o Richard tem uma certa dificuldade em fazer o avião decolar dali, por causa de toda a instabilidade do terreno. E aí, gente, tem a cena mais clichê que envolve o avião cair, ficar fora de tela e subir no último segundo pra mostrar que tá todo mundo bem. E, Gabriel, assim, ó, uma coisa que eu não esperaria em ver num terceiro ato de filme de Superman é essa cena clichê de um avião, um hidroavião, fingindo que tá caindo e depois... Uma cena que ninguém nunca viu na história antes. Cara, e assim, a todo momento essa coisa do salvamento, eles colocam essa coisa da queda d'água. E assim, eu só consigo entender, pra mim, que eles queriam dar algum valor pro Richard nesse filme. Bom, depois a Lois consegue remover o pedaço lá de Kryptonita que estava no corpo do Superman, e com seus poderes agora restaurados, ele deixa o avião se despedindo da Lois, e depois tem uma cena aqui belíssima, total cinema, que é o Superman voando além das nuvens e recuperando a sua força sob o sol. Aqui, de novo, Gabriel, outro momento clipe do Superman. Que cena bonita, cara. Cena bonitaça. Caraca, velho, o Superman subindo ali, pegando no sol. E assim, ó, essa é uma cena que o Donner não fez. Não fez também. Olha só como fazer coisas boas, diferentes, Superman, resulta em cenas tão icônicas quanto exatamente. o filme do Donner. Exatamente. Ele então mergulha no oceano, Gabriel, e perfura o solo sob aquela ilha de terra usando a sua visão de calor. E já o Luthor tá de boas lá na superfície da ilha, quando de repente ela começa a tremer. Ele escapa até o seu helicóptero com a Kitty, mas os seus pobres capangas, Gabriel, não têm a mesma sorte. F aqui pros capangas, Gabriel, que a gente não sabia o nome e pouco se importava com eles, mas foi uma morte sentida. A equipe que bateu no Superman. E a outra coisa também, tipo, o filme ele até é construindo assim, sabe? Que é dessa aliada do Luthor, essa Kitty ali, que aí finalmente aqui ela cria uma crise de consciência, né? Ela fica culpada com tudo que o Luthor vai fazer no mundo e vai e joga os cristais fora lá do helicóptero que eles estão. Aí de novo, né, eles replicando o que acontece no Superman 1, né? Que é a mesma coisa lá que acontece no primeiro filme lá com a sidekick do Luthor. Ele tem também. Que salva o Superman da Kryptonita. Ah, tem isso, eu não tinha ligado, mas é a mesma coisa. As mesmas coisas, Marcelo, são as mesmas coisas. Enfim, temos então a grande cena de ação desse terceiro ato, que muitos de vocês vão ficar surpresos. É o Superman levantando uma coisa. Mas agora é uma coisa muito, mas muito grande. É toda a ilha do continente criada pelo cristal do Lex Luthor. E lembrando, né, que essa ilha tem, né, a Kryptonita ali dentro. E bem, tem um aspecto negativo que é de novo o Superman levantando uma coisa? Tem. Mas eu acho que aqui a única uma diferença a mais é que realmente mostra o nível de poder do Superman. Bem Essa grande. cena, é legal. ela é muito cinema.
Pô, ele levantando ali, visualmente ela é muito bonita. Vamos ignorar a redundância de ter feito o Superman ficar levantando coisa o filme inteiro? Vamos ignorar. E deixar só essa. É bonito. Cara, é muito bonita. É massa Essa demais. cena é boa demais. Assim, de novo, quando eles querem focar bem no Superman, fazer cenas do Superman usando seus poderes, pô, é muito bonito. E aquele levantando e levando ela até o espaço ali, lindíssimo. O último esforço, e daí você vê as outras pessoas também observando isso. E ele depois, então, lá caindo do espaço, é lindíssimo. E ele fica muito fraco devido, então, toda aquela kryptonita que tinha na massa da Terra. E isso, então, o Superman cai de volta à Terra, pousando no meio de um parque em Metrópolis. E ele logo é levado às pressas para o hospital, onde os médicos tentam reanimá-lo, e sem sucesso, embora até consigam remover aquele resto de kryptonita que estava nas costas dele. Essa sequência toda é cinema. Eu gosto. Cinema Eu sabia que tu ia gostar. é demais. É Tipo, demais. Os humanos pegando ele na maca ali. Exatamente. Eu gosto disso. É demais. Tentando usar os nossos aparelhos ali, pô. E é o desespero. Eles querem salvar o Superman, sabe? Muito boa essa cena. Se o filme tivesse sido competente de, no início do filme, tentar mostrar que a humanidade rejeita o Superman e ter essa jornada que a humanidade no final tá tentando salvar o Superman, Tem um super arco, ia né? ser 10 de 10, mas daí não tem, cara. Tipo, e a cena é tão boa, assim, eu acho ela tão poderosa que realmente eu acho legal, até me emociono com ela, mas assim, eu acho que seria 1000 vezes melhor se tivesse esse arco que tu falou. No Planeta Diário tem outra cena, cinema demais, que é o Perry mostrando duas versões do jornal do outro dia. Uma que o Superman tá vivo e outra que o Superman tá morto. Superman vivo. Cinema. Essa aí é só uma palavra. Pra mim é a melhor cena do filme essa daí. Melhor cena do É filme. a melhor cena do filme, eu achei muito Caraca. boa. Que primeiro mostra só uma versão que é do Superman morreu, né? Uma coisa Superman's Dead, uma coisa assim. E aí a câmera faz um movimento, aí tem a outra versão no jornal, e eu acho isso muito legal. É muito bom. É. E mostra que o Perry é um grande editor de jornal também, que ele tá preparado, entendeu? Preparadíssimo. Preparadíssimo. O Richard, que é o cara mais legal do planeta Terra, leva a Lois Lane até o hospital onde o Superman está. O Super está em observação, num estado crítico. E durante a sua visita, a Lois tenta dizer algo ao Superman em coma, mas fala bem baixinho para ele ouvir e não o Jason. Ela beija o Super e o Jason também dá um beijinho de despedida, antes deles saírem. Até nessa saída, é mostrado que a Martha Kent estava ali de perto observando. E algum tempo depois, o hospital descobre que o Superman se foi. E aí tem essa coisa que eu acho que o filme, ele queria fazer, que é essa coisa de pai e filho. Que agora eles tentam imprimir essa narrativa aqui. Que na verdade a jornada do Superman era ter essa coisa do filho, do legado dele aqui. Até por isso que tem tantas narrações do Jor-El. Mas eu acho que isso não é nada bem feito assim nesse filme, sabe? Assim, ó, eu Nossa. acho que na teoria tem uma grande jornada de Superman aí. Só que eu sinto que eles não fizeram direito. Cara, eu acho que o Superman, ele, como eu falei antes, eu acho que é um arco... Se tem um arco, eu acho muito vazio, sabe? Porque a gente não sabe muito bem o que ele tá enfrentando, o que é a jornada dele nesse filme. Assim, ó, pra mim a jornada é o seguinte, Tá, o Superman foi pra Krypton pra tentar encontrar alguma coisa da sua família, algum legado familiar que ele queria ter. Beleza. Ele não encontra, volta pra Terra. E aí ele tenta reestabelecer seus laços porque a humanidade viu que o Superman traiu. Na teoria. Na teoria, isso porque é não tudo... se fala isso. Isso é tudo teoria. Tá. Aí o Superman, pouco a pouco, iria reconquistar a humanidade e a Lois. E nisso ele iria descobrir que tem um filho. Eles iriam fazer essa ideia, que é genial, de que, ó, a frase do Jor-El combina de que o Superman encontrou a sua Sim. família, que é o filho dele. Na teoria, isso é genial. Só que isso não é bem feito no filme. Eu acho que falta muitos diálogos pra deixar, principalmente essa coisa do arco primeiro do Superman, dele dar mais essa coisa que ele queria encontrar alguém, queria encontrar essa coisa de Krypton mesmo. Porque, de novo, são poucas frases soltas do Superman, a gente não vê esse desejo tão forte. E aí seria legal isso, e ele fazendo esse link que, ó, esse pedaço de Krypton, na verdade, tava aqui na Terra esse tempo todo. Ó que bonito. Olha que poesia. Por que eles não fizeram isso no filme inteiro? Não tá no filme. Infelizmente, a gente pode tentar ler dessa forma. Aí é aquela coisa, o filme dá esse argumento pra gente, ele faz isso bem? Aí eu acho que não. Não. Aí não. E quanto ao Luthor, ele tem um fim poético também, Gabriel, porque ele acaba ficando numa ilha só pra ele, mas não era bem a ilha que ele tinha em mente. Ele termina aqui isolado nessa ilha depois do seu helicóptero ficar sem gasolina. Assim, eu acho que ele tem algumas cenas boas, algumas falas boas, mas é muita repetição do original, sabe? Eu acho que ele não dá mais coisas. Assim, ó, o Luthor original dos anos 70, eu já acho que tava no limite pra época. Eu também acho. Que ele é meio que um vilão de James Bond, assim, sabe? Até pros anos 70 vai. Mas agora, 2000, não dá mais.
Até mesmo comparando com o James Bond, os vilões dos filmes do James Bond evoluíram. Eu acho que eles podiam ter explorado melhor ou trazer coisas novas pro Lex Luthor, que ele fica muito repetitivo, né? E bem, cortamos então pra cena final do filme e começamos vendo a Lois escrevendo um novo artigo, com o título Por que que o mundo precisa do Superman? Enquanto isso, o Clark tá no quarto do Jason, surpreso com a revelação de que ele é o pai desse garoto. Ele conta, e aí vem o cinema, Marcelo, as mesmas frases que o Jor-El disse pra ele, que é aquele negócio de que o filho se torna pai e o pai se torna filho. Poético, muito bem feito, só que não é merecido. O filho se torna o pai. Quando a Lois sai para acender um cigarro, ela olha e vê que o Superman está vivo. Ela pergunta se eles o verão por aí, e ele diz que sempre estará por perto enquanto voa a noite adentro. E não poderia terminar sem uma cena final dele voando no espaço com a Terra no fundo. E bem, Marcelo, essa cena dele voando e tal, poético, muito bonito. Rapaz. Meio Sam Raimi, sabe? Pode ser. Tipo o último voo do Superman no filme, e é legal e tal. É legal, eu concordo que é legal. É legal, fecha bem. E, de novo, eu gosto desse encerramento que eles querem dar pro filho com o Clark. Só que eu não acho que eles mereceram fazer isso. Porque se fala muito pouco nisso durante o filme inteiro. Como tu falou, eles não merecem esse discurso do Jor-El nesse momento. Ele é muito bom, ele é bem feito. O Brandon Routh manda muito bem aqui. Ao longo de todo o filme. Mas aqui, realmente, eles não merecem o que eles construíram ao longo do filme. Esse encerramento dele indo lá pro filho, falando as palavras do Jor-El. E ainda bem que o Superman para de tentar interromper o casamento da Lois, né? Verdade. Ele simplesmente aceita. Isso eu acho que pelo menos, obviamente, ficou bem legal, né? Porque o Richard provou ser um cara muito maneiro, merece o final feliz dele. Pô, o cara é sensacional. E, Gabriel, essa foi a nossa super análise aí de Superman, o Retorno, né? E reassistindo... O que tu daria de nota, assim, o que tu pensou depois de ver esse filme aí? Assim, ó, eu lembrava que esse filme era um pouco melhor na minha cabeça. Eu também, cara. Só que o que eu lembrava bem são algumas cenas de ação ali, as cenas icônicas do avião, da bala e tal. São cenas muito boas também. Se mantiveram. E eu gosto do aspecto Superman, assim, as pessoas aplaudem o Superman, o Superman faz uma frase de efeito ali, voar é mais seguro e tal. Sim. Essas coisas do Superman, eu gosto disso. Eu gosto também. Eu acho que esse é o clima dos anos 70 que eles tinham que ter resgatado. Só que daí, eu acho que por uma loucura deles, eles queriam copiar o filme inteiro. Eu acho que aí eles se perdem. Pra mim, esse filme ele se perde bastante no roteiro e falta realmente adicionar coisas novas. É um filme longo também. Eu acho que as 2 horas e 40 são pesadas. Tem filme que tem essa duração e não é pesado. Mas esse aqui, acho que principalmente pelo roteiro, como eles estruturaram, que é a narrativa, eu acho que ela é bem cansativa. Principalmente por causa dos planos ali do Lex Luthor, o próprio Superman que não tem um arco. Eu acho que é isso, quando os arcos dos personagens você não tá vendo, ele não tá te conectando, o filme ele fica maçante desse jeito. E pra mim o Superman tem quase um arco nulo aqui nesse filme. A química dele com a Lois Lane também não funciona muito bem. O que funciona muito bem nesse filme é visualmente, ele é muito bem dirigido, as cenas do Superman são boas. E é isso, eles são vários recortes, vários clipes legais de Superman. Mas como o filme, pra mim, ele piorou. Eu não considero um filme bom. Eu considero um filme ruim. É aquele filme que eu até quero passar um pouco de pano, porque ele é bem dirigido, tem coisas boas. Isso, E tem algumas ideias boas de Superman. Ele tenta dar um desfecho bom. Só que eu concordo, assim, o roteiro é o grande ponto fraco. Grande ponto fraco. E se tivesse que dar uma nota, assim, de 1 a 10, pra mim, acho que ele fica num 6, eu acho. Eu acho que ele é 6. Eu acho que um 6 tá bom. 6,5. Por aí. Eu acho que mais que isso, acho que aí... Isso realmente pelos pontos positivos que a gente salientou, por isso que ele fica com essa nota aí, um pouco mais positiva aí, de um 6, 6,5. Acho que tá bom. Mas, Gabriel, essa foi a nossa análise, essa foi a nossa nota. Agora a gente quer saber de vocês. Depois que viram o vídeo aí, relembraram, assistiram também o Superman Retorno, deixa aí a nota de vocês nos comentários. E se prepara, porque o próximo vídeo que a gente vai fazer aqui nessa análise é o filme do Lanterna Verde. Vixe, não, aí chega. Não. Se prepara! E essa foi a nossa super análise de Superman Retorno. E aí, o que vocês acharam? Deixe suas opiniões nos comentários. E se quiser saber mais sobre Batman, clique no sininho de notificação e inscreva-se no canal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.